Boa noite, Heron. E aí, Henri, Tudo bem? é que manda, meu companheiro de treino? Isso, um grande amigo aí que o esporte me deu, mas além de tudo, um E grande aí? profissional. Muito obrigado, Heron, por ter aceitado o convite, tá? Em trazer um tema tão importante e relevante que é a saúde bucal no idoso. Você é um expert, professor, né? Responsável pela formação de tanta gente aí competente que vem. Mas eu quero que você faça essa apresentação, por gentileza, Heron. Se apresente. Bem, primeiramente, eu tenho que, antes de agradecer, parabenizar, né? Parabenizar essa sua iniciativa, né? Para um público tão esquecido, né? Tão, às vezes, deixado de lado, não só no serviço público, mas também no serviço privado, né? Na vida, na casa das pessoas, né? Os nossos idosos estão tão desprezados às vezes, né? Resta apenas só o dia 1º de outubro, né? O Dia Internacional, Nacional do Idoso e Internacional da Terceira Idade. É o que às vezes sobra, né? Então, primeiro eu tenho que parabenizar você, né? Para essa iniciativa, né? Importantíssima. Os dias de hoje, né? Com certeza, a nossa população está envelhecendo bastante, por alguns fatores que nós vamos citar. E agradecer essa participação, né? Uma participação com você sempre é muito boa. Obrigado, Heron. Eu Heron, gostei. Nós que estamos aí nessa labuta do esporte, né, há sim, muito tempo. Eu acho que você que é o atleta, você e Betão são os atletas mais assíduos, né, e persistentes ali, regularidade. entendeu? Então, agradecer. E de mim eu vou falar um pouco o seguinte, dentista, né, trabalho na área da reabilitação oral, fiz minha vida nisso. Aliás, eu nunca pensei em ser dentista, né? Meu pai era dentista. Aí eu olhava o consultório do meu pai e digo, eu jamais vou mexer em boca de ninguém. O que é isso? Que é? Quieta. Vou mexer em boca de ninguém, não. Nunca pensei na minha vida que pudesse fazer isso. Mas o caminho me levou para a odontologia e desde cedo me levou para trabalhar com público de mais idade. Na matéria de odontopediatria, eu me formei na Universidade Estadual da Feira de Santana, lá na UFES, uma universidade que eu tenho muito orgulho, muito amor. Me formei, fiz boa parte da minha pós-graduação por lá e hoje sou professor há 22 anos, né? Participei da disciplina de clínica integrada, que é o último semestre, e é o estágio, e hoje eu estou na disciplina clínica, né, de prótese, né? E prótese tem tudo a ver com a população mais idosa do nosso país, né? É um dado importante que a gente tem que observar, porque nós não estamos trabalhando no primeiro estágio do nível de prevenção, né? O nível de prevenção tem 5 estágios, né? O primeiro estágio, para falar, é o que? Diagnóstico precoce e tratamento imediato, né? Eu trabalho no último estágio, que é a recuperação das amputações, que tem tudo a ver com vocês, né? Tem tudo a ver com vocês, né? Então, é um estágio difícil, que ele acomete, né, pessoas de mais idade, né? Então, quando você chega a uma certa idade, você vê o reflexo, né, da perda dentária, das reabilitações necessárias a serem feitas, entendeu? Sim. Mas vamos para frente, né? Isso que você está falando, viu, Heron? Eu trabalho com fisioterapia, com reabilitação, né? E vejo o quão a gente tem dificuldade, muitas vezes, de fazer essa interlocução, tá, com o cirurgião dentista. Por quê? Porque mastigação, né, todo o sistema estomatognático, a importância dos dentes, Exatamente. né? Respiração, então não só respiração, mas fala, né? Deglutição, tá? Então são temas importantíssimos na saúde, né? E que muitas vezes, por causa da ausência dos dentes, porque historicamente a gente vê, né, Herói, que você fala sobre isso, os desafios que você cuidar da saúde bucal, né? Porque ainda tem, né, por incrível que pareça, ainda tem alguns conceitos equivocados, né, falando em cuidado, né, com a saúde bucal. Então, eu vejo muitas vezes aqui, de novo, eu pego a ponta, né, eu vejo os pacientes com problemas estomatognáticos, né, e que é assim, não, utiliza, por exemplo, a prótese, né,
e aí a indicação pelo profissional, pelo cirurgião dentista, mas muitas vezes assim, tira, põe, não coloca, não gostei, pega a antiga, entendeu? Não vou usar mais. E como qualquer outro tecido, né, a gente precisa do estímulo, né? E eu vejo que muitas vezes se perde isso, né? Então eu queria que você fizesse os desafios em fazer reabilitação oral com os idosos, né? Me conte a sua vivência, o seu dia a dia, como é que você trabalha com isso? Olha, eu vou lhe começar a dizer o seguinte, é um chavão popular, né? A saúde nossa começa pela boca, né? E se você for observar, isso existe uma complexidade muito grande, né? Por quê? Se você pegar apenas só 3 vertentes disso daí. Primeiro, o que você come, né? O que você come define muito de você, da sua saúde, né? Parte da sua saúde define muito o que você come. Então, é um primeiro estágio que a saúde começa pela boca. Se você tem uma alimentação que não é adequada, se você ingere muita caloria, muita gordura e outros alimentos que não vão lhe trazer bem ao longo da sua vida, porque quando a gente fala de idoso, a gente tem que olhar lá atrás, e os reflexos são todos aqui na frente, né? Observe, até a sua postura de trabalho começa aqui, lá na frente, você vai estar todo, né, alterado, você vai estar precarizado por uma situação que você está mal posturado, né? Sua postura não tá correta. Então, a boca é a mesma coisa. O que você come é uma vertente. A saúde começa por aí. A própria mecânica do sistema, como você falou muito bem, estomatognático, estoma de boca, gnático de mecânica. Se você não tem aquela sinergia, né, aquela interação muscular, né, de pessoas que comem bem, você pode ter até uma saúde, você pode ter até uma nutrição muito favorável, você pode ter uma boa nutrição, né, qualificadamente favorável, mas se você não tiver uma mecânica, o que é que vai lhe adiantar? Né? Acontece muito isso nos idosos, não só pela perda dentária, mas com o passar do tempo, as funções, né, da fala, da deglutição, da mastigação, começam a ficar deterioradas por uma questão fisiológica. E a gente precisa trabalhar nisso. Eu vou dar um exemplo dentro de casa, né? A minha mãe, a dona Marisa, né? A minha mãe, ela passou por uns problemas de mastigação, de deglutição. Então, o que acontece? Muito engasgo, né? Muita tosse. Então, os idosos têm isso, a facilidade de engasgar, porque aquela interação muscular, enquanto a musculatura está trabalhando, contraindo, a outra deveria estar relaxando, aquele sinergismo, às vezes já não acontece com tanta sincronia, porque a própria eficiência, que o próprio sistema neurológico começa, né, a descuidar disso. E é necessário entrar na fisioterapia aí. Minha mãe melhorou muito com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, melhorou bastante, entendeu? E outro aspecto que a saúde começa pela boca, desculpe interromper, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa pandemia. Qual é a prevenção básica de tudo isso? É uma máscara, né? É uma máscara. Sinal de que tudo que entra pela boca é muito importante. Quando você fala muito próximo de alguém, quando você tosse, né? Quando você... os vapores, né? As gotículas de saliva saem. Então, você vê como é importante essa partezinha do nosso corpo aí, entendeu? Eu vou falar aqui, Aaron, que muita gente entrou aqui e falou, né, está comentando, então, Rebelo, Eu estou falando, não estou Marisa, vendo nos comentários. doutora Marta, André, Rose, Arlinda, Carlão, Orival, Carlão, Larissa, Marina, Matheus, enfim, Danilo, prazeres. Muito obrigado, Vaninha, epa, todo mundo que está, Cleito, muito obrigado por se fazerem presente. agradecer esse pessoal. Que é importante, Henri, que a gente fale uma linguagem que você vê, uma linguagem que seja próxima a todas as pessoas, não seja uma coisa altamente técnica. A gente precisa hoje aqui se comunicar de uma forma que a gente todo mundo tem um idoso em casa, na família, né? E é importante que essa experiência que você vem fazendo e que estamos fazendo aqui agora, leve para as pessoas um pouco disso, para poder elas se conscientizarem que nós vamos chegar lá também, vamos precisar Estamos disso. no processo. Né? Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Ó,
O envelhecimento, né, está se dando de... A nossa pirâmide alterou bastante. O envelhecimento está dando pelo fato da mortalidade ter diminuído, né, as transições demográficas entre as classes, né, muitas mudanças, pessoas saindo do país, morando fora, isso aumenta, e normalmente pessoas idosas, a baixa fecundidade, né, na classe mais jovem, né, de média idade. Então, assim, eles estão tendo menos filhos. Então, a população de idosos está crescendo bastante no país, né? Uma população que merece, que necessita de melhores visão do próprio governo e da própria família, né? Eu estava vendo aqui que um levantamento das condições de saúde bucal que foi feita no Brasil em 2003, ela fez um estudo que abrangeu universidade, conselhos, associações, faculdades e o próprio Ministério da Saúde, né? E os dados da saúde foram muito precários, né? A baixa escolaridade foi identificada como motivo, né, de o idoso não procurar saúde, né? A baixa renda, né? A própria baixa oferta de saúde foi uma situação que levou muita gente nessa classe não procurar os serviços lá atrás, o reflexo tudo é hoje, entendeu? No hoje, né? Fala de idoso lá atrás, mas o reflexo sempre é no hoje, né? Então, isso aí levou muito idoso a ter sua perda dentária, né? E a reabilitação, Henri, ela começa de um simples dente. Um simples dente, uma simples restauração já começa a reabilitação. Ainda mais com a perda, né, exacerbada de várias unidades. Esse estudo, né, esse levantamento epidemiológico, revelou que nós temos um índice de CPOD, que é dentes cariados, perdidos e obturados, né, numa faixa etária de 64 a 75 anos, de pelo menos você tem apenas 1 a 6 dentes não afetados em boca, dos 32. Então é muita coisa, é muita coisa. O edentulismo no Brasil, seja parcial ou total, é muito grande e isso tem reflexo muito grande. Entendeu? E você falou em vários temas importantes aí, eu só quero ressaltar, com relação ao projeto Um Novo Olhar para o Envelhecimento, com dignidade e respeito, a proposta é justamente essa, é trazer pessoas que têm, né, vivência, profissionais renomados, que têm expertise, né, para a gente trazer esses temas e que nós possamos ser difusores, né, desse conhecimento, difusores, entendeu, de boas informações. Então, eu vejo carência hoje de boas informações bem fundamentadas, né, respaldadas cientificamente. A gente precisa trabalhar com ciência, e isso é o que determina as diretrizes terapêuticas, né? Então, a gente precisa olhar para a ciência com todo carinho, tá? Então, uma coisa que é importante, pensando em envelhecimento, né, e um processo sempre, mas quando a gente pega já, né, por todos esses problemas citados por você, quando a gente atende um paciente que ele já está com problemas efetivamente instalados, né, é importante que a gente pense de maneira ampla, né? Não só especificamente em um problema, mas assim, num contexto, tá? Então, quando a gente pensa em dente, né, dente, ele tem toda a questão sensorial, que é o dente, proprioceptiva, isso tem relação com a mente, Exatamente. tem relação com a postura, tem relação com a fala, com a deglutição, tem a relação com o equilíbrio. Sim, sim, existe relação, entendeu? Dente oclusal com equilíbrio com o sistema proprioceptivo, tônico postural, né, com o sistema labiríntico. Então, imaginem, né, do que a gente está falando, tá? E assim, ó, pensando em envelhecimento, né, sempre com a visão gerontológica, a gente hoje tem a seguinte visão. Se você teve as perdas, não adianta ficar falando do que teve, mas é manter as reservas funcionais. Então, isso hoje é uma diretriz dentro da gerontologia. Então, o paciente ele tem o quê? Ele tem essa capacidade. Vamos manter essa capacidade, né? Você falou, por exemplo, sobre as questões do engasgo, né, que há uma prevalência maior, entendeu, com o envelhecimento por essas alterações, né, do sistema estomatognático, e a gente pode sim, através de um tratamento com o cirurgião dentista, junto com a fisioterapia, casar isso bem. Então, por exemplo, existe o risco, entendeu, da broncoaspiração, ou seja, pneumonia por causa de engasgos frequentes, né? Alterações de equilíbrio e quedas por causa da boca, né? E não é incomum.
a aspiração, ainda mais hoje quem trabalha com implantodontia, trabalha com aqueles parafusos minúsculos, chaves, acontece se não tiver um certo cuidado, é um acidente, né, que pode acontecer. O Sim, acidente acontece, né? pode. Então, isso é muito importante. Então, trabalhar em conjunto. Então, a ideia, né, é trabalhar sempre de maneira interdisciplinar, né? Poder conversar com o colega e saber como a gente pode ajudar o paciente. Por quê? Porque existem competências, cada profissional tem a sua competência, mas é importante entender e integrar isso. Eu, como profissional gerontólogo, como fisioterapeuta gerontólogo, eu sempre olho nesse sentido. Como, num contexto, a gente pode ajudar aquele paciente, né? Então, assim, manter as reservas funcionais é muito importante, né? Muito importante. Manter a densidade óssea, né? Comente mais sobre isso, Heron, sobre a questão de usar prótese, não usar prótese, de protetizar, de não protetizar, de manter, entendeu, os dentes saudáveis, porque tem isso também, né? Arranca tudo. É. A gente, Henrique, como eu falei, ó, a nossa população de idosos, né, ela cresceu bastante, né? Então, o que acontece? Para você ver, por exemplo, a França, ela demorou 120 anos para dobrar a população de idosos dela. O Brasil e a China demoraram 30 anos. Então, assim, é uma carga de idoso muito grande, né? E o idoso, ele traz consigo, fisiologicamente, essas doenças todas. Então, assim, o maior ciclo de doença, de intervalo de doença, vai acontecer nos idosos, né? E se você não cuidar, você tira... se você não cuida da boca do idoso, antes de ir para a sua pergunta, você tira ele, a saúde geral dele, né? A sua participação social, né, que é importante, e a habilidade de comunicação. Isso é muito integrado pela questão fisiológica. Você falou sobre postura e odontologia, boca, tem tudo a ver. Antigamente, quando eu saí da faculdade e comecei a fazer cursos de oclusão, prótese, eu tinha uma visão muito ligada à boca e esquecia o restante, né? Uma vez eu tive uma discussão assim, científica com um professor de fisioterapia. Ele já dizia na época, não, a postura tem tudo a ver com a oclusão. Eu dizia, não pode, não existe isso. E hoje é verdade. A postura tem tudo a ver com a oclusão. Né? Eu tenho uma referência de professor lá na USP, foi meu professor, o Mori, que eu fiz alguns cursos na USP, ele fez alguns cursos comigo, eu dirigi alguns cursos de pós-graduação aqui, e ele foi um braço direito, né? E é uma das pessoas mais inteligentes que eu pude conhecer. E Mori já saiu da boca há muito tempo. Hoje ele trabalha de forma geral. Eu digo que ele é um fisioterapeuta, Integral. porque ele faz movimentos, já vi Mori fazer movimentos no joelho da pessoa, interferir na mastigação. Incrível. É incrível. Então, assim, a gente não pode dissociar isso. É uma integralidade, como você falou, muito, né? Existem as partes, são muito juntas. E como você falou, hoje as pessoas... Existe um paradigma de dizer assim, que idoso perde os dentes. Não existe isso, né? A perda do dente é um fator levado por cárie, doenças periodontais. E esses fatores são ligados muito a sociais. E hoje as pessoas têm uma ideia errada de que se colocar um implante vai estar tudo bem. As coisas não são assim. Um implante que está na moda hoje, aliás, na odontologia muitas coisas viram moda, né? A questão das facetas estéticas, daquele sorriso bem branco, tal, tal. É interessante, é legal, eu Padrão. acho bonito, Mas é padrão, né? é padrão. Mas imagine você pegar um idoso e colocar uma faceta toda branca. Não fica uma coisa meio estranha? Não sai aquela Não naturalidade, né? harmoniza. Mas voltando ao que você falou, e olha só, a reabilitação hoje do idoso, ela é multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Hoje, alguns aspectos fisiológicos, né, são necessários, né, para você tratar o idoso. Você pode tratar o idoso com todas as formas de reabilitações. Você pode tratar tanto com a prótese fixa convencional, desde que ele tenha alguns dentes em boca, né, porque a prótese fixa ela se prende, né, pelo dente através da cimentação. Você pode tratar o idoso com a prótese parcial removível, que é aquelas próteses de grampo, vulgarmente conhecida como roxo, você pode tratar. Você pode tratar o paciente idoso no último estágio, quando não tem mais dente, com prótese totais. E você também pode tratar com implante, desde que não tenha
um impedimento, um empecilho sistêmico, né? O paciente que venha fazendo tratamento de osteoporose, no caso que não é indicado, pacientes idosos que tenham um problema oncológico, que tenham tratamento. Então, algumas situações são mais difíceis, mas não são impossíveis. Agora, sim, todas elas traz um resultado, quando bem feita, bem orientada, um resultado muito importante, né, para a nossa vida, que é a mastigação, né? E como você falou, a questão da propriocepção, né? O implante não tem propriocepção, né? Uma prótese total tem mais propriocepção. A propriocepção, na verdade, o que acontece? Quando você tem seu dente, na raiz do dente, a raiz do dente ela fica inserida no osso, no alvéolo dentário. Aquele alvéolo ali, existem milhares de proprioceptores, que são proprioceptores, eles registram a presença de uma pressão. Lembra-se daquele momento que você está comendo uma empadazinha, né? Que não acontece lá na cafeteria do Carlão, não acontece você comer uma empada com uma azeitona com caroço. Mas você se lembra quando você come um feijão, alguma comida que tem algo resistente, qual é a primeira ação que você faz? O arco reflete. Quando você sente a pressão, você abre a boca. É tão complexo isso, de abrir a boca, porque o sistema protege você de ter um dano no seu dente, um dano periodontal, um dano articular. Quando você identifica algo muito forte, que mastiga, uma resistência muito grande, você abre a boca. É o arco reflexo. Aquilo ali o que foi? Foi uma resposta que saiu do dente, foi um estímulo que saiu do dente, foi aos sistemas superiores e veio com a resposta para abrir a boca. Então, assim, o dente tem esse fator de proteção. À medida que você vai perdendo osso, você perde essa resposta. À medida que você perde todo o dente, você perde grande parte dessa resposta, mas a gengiva ainda sente, né, aquela pressão. Então, quando o idoso coloca uma prótese total e ele mastiga forte, a gengiva sente um pouquinho e leva essa informação para o sistema sensorial superior. Já um implante não lhe leva. É muito difícil você ter uma propulsão no implante. Por isso que as pessoas têm ideia de que com o implante eu vou resolver tudo. As coisas não são assim. Entendeu? Verdadeiramente Não não. são mesmo. Aqui entrou uma expert, viu? Ana Carolina, lá de São Paulo, uma colega fisioterapeuta, que trabalha Que bom, hein? com reabilitação, então, uma pessoa incrível. Assim, umas coisas que você falou, Heron, aí, que me chama muita atenção, tá? Por quê? Porque, por exemplo, às vezes os pacientes eles têm queixas, né, isoladas, por exemplo, empachamento, como aerofagia, né, alterações na fala, tá? E muitas vezes os problemas estão no dente, né? E aí quando você pede para olhar, é interessante falar assim, mas o senhor é o quê? O senhor é fisioterapeuta? Para que você quer olhar minha boca? Eu falei, não, porque a saúde faz da boca. E isso dá um susto assim, né? Mas eu falei, não, vamos ver aqui, entendeu? Vamos ver se tem o 31, se tem o 32, vamos ver se a oclusão como é que está aqui. E para mim, como fisioterapeuta, né, essa mobilidade, né, as alterações de movimento, isso traz repercussões, porque está tudo integrado. Então, é importante a gente olhar mesmo se está faltando dente, se não está. Ah, está faltando um dente aqui, o que aconteceu? Não, é porque caiu, eu não fui no dentista, né? E uma coisa, Aaron, que eu escuto muito, mas olha, eu escuto muito, 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 é que quando faz a prótese, né, existe um tempo de adaptação, né? E às vezes a história do sapato, né? O sapato que já está no jeitinho, né? E aí, lógico que precisa de ajustes, né, gente? Então, assim, convenhamos. Você faz uma prótese, depois de um tempo, você tem que ajustar aquela prótese, né? E eu vejo muitas vezes. E trocar. Ou trocar, né? Ou trocar, tem que dar lucro lá, Maurício Passos, né? Que tem lá a empresa, Com né? certeza. Que faz as próteses. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, muitas das vezes, né, esses ajustes, né, isso precisa ser feito. Né? Porque é uma mudança, a questão da densidade óssea, a questão do apoio, entendeu? Então, assim, vejo às vezes que isso é uma dificuldade, né? Dessa percepção que precisa fazer ajuste, né? Ou seja, a pessoa acha que vai fazer uma prótese, não vai fazer mais nunca, entendeu?
A especialidade de prótese, né, a especialidade de prótese, ela, no qual eu fui conduzida naturalmente, né, Pelo seu Dudu, então, ícone da é, Bahia, seu Dudu. pois é, é verdade, seu Dudu. Eu vou lhe dizer uma coisa, o casamento que você tem com o paciente, eu já fui seu paciente lá, já vi como você tem, como você trata aqueles nossos idosos tão bonitos, nossos velhinhos, né, que são fortes, né, eles, né. Então, assim, é um casamento. Prótese eu descobri na especialidade que prótese é um casamento com o paciente, porque é uma reabilitação, né? E também, às vezes, é a arte de repetir. À medida que você perde um dente, você perder um dente, você tem um reflexo, né? Os dentes vivem um com o outro, é chamado pontos de contato, né? E quem mantém esse ponto de contato é a presença do dente e o quê? A força da língua e a força da bochecha, da mucosa bucinadora. Porque enquanto a língua faz uma pressão externa, né, a musculatura bucinadora do bochecha faz uma pressão interna. Então, a anulação de forças é justamente no dente. Se você tem, por exemplo, macroglossia, pessoas que têm macroglossia, uma língua muito grande, o que acontece? Ela vai tender a jogar os dentes um pouco mais para fora. Quem tem deglutição atípica, interposição de língua, e que imprensa, né, joga a língua um pouco mais para frente, projeta a língua mais para frente, tem uma tendência a empurrar o dente. Então, se você tem recursos que você tem através da ortodontia e da fisioterapia para você eliminar esses problemas, né? O idoso, no caso, quando ele começa a perder seus dentes, há chamado de remodelação óssea, ou seja, não existe mais aquele alvéolo dentário. Porque se não existe dente, para que ter mais o alvéolo? O alvéolo, ele abriga um órgão funcional. O dente é um órgão funcional. Quando você perde o dente, aquele alvéolo ali começa a desaparecer. Por isso que dizem a boca está murcha, que na verdade sofreu um processo de remodelamento e de perda óssea. A tendência, claro que ninguém vai perder uma mandíbula por reabsorção porque não tem mais dente, mas a tendência é aquele osso diminuir cada vez mais. Quanto menos osso a gente tem para apoiar uma prótese, mais difícil ela fica, né? Você segurar uma prótese. Eu sempre digo para meus pacientes o seguinte, uma prótese total superior, ela tem uma perspectiva de sucesso muito maior do que a inferior. Primeiro, porque o rebordo superior é maior, né? E segundo, que o rebordo inferior é menor. E a prótese em total, eu estou falando mais de prótese total porque é o que mais combina com o idoso. Mas então, e a prótese total, Henrique, o que acontece? Ela se adapta à boca do paciente, à mucosa do paciente, através de vácuo e através da saliva, que forma um menisco salivar. E o idoso já tem um problema maior, porque o idoso, muitas vezes, na maioria das vezes, ele tem o que chama de xerostomia, que é a boca seca. Pelos fatores normais, né, fisiológicos da idade, né, e por fatores medicamentosos. Né? Muitas medicações são antisalagogos que baixam a taxa de salivação do paciente. Entendeu? E por isso leva a tais problemas, inclusive a perda dentária, né? Porque a saliva ele tem uma função muito grande de carregar todo esse resíduo, né, da boca, fazer o processo de limpeza. E quando você tem uma baixa salivação, você perde esse processo de limpeza, e aí vem tártaro e as doenças periodontais. Então, assim, a terceira idade requer muita atenção. É muita atenção. Tinha uma paciente, uma senhora muito adorável, Erezinha Heron. Vou lhe dizer uma coisa, doutor Heron. Terceira idade, dizem que é a melhor idade nada. Ah, vem tanta coisa. Não, é a melhor idade, com certeza. Tem prós. Tudo na vida tem prós e contras, né? É importante a gente sempre tocar nesse assunto, porque assim, o envelhecimento ele é fisiológico, o envelhecimento não é doença. Uma das coisas que a gente pode trabalhar, tá? Porque assim, ó, quem comanda todo esse sistema, tá, são os nervos. Tá? Então, você tem exatamente. toda a parte visceral, tá? Então isso tem uma relação direta com os nervos cranianos, tá? Então, você tem lá o hipoglosso, tá? Glossofaríngeo, por aí vai. Você tem o vago, né? Também que tem as anastomoses todas. E o interessante é que hoje a gente pode, né, e a gente compreende isso melhor, que essas aferências elas podem ser tratadas, tá?
Por quê? Porque quem comanda, né, é o sistema simpático e parasimpático também, que tem uma relação direta, né, os pares cranianos. Então é importante a gente saber o seguinte: como é que a gente trata essa questão da saliva? Tá? Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode melhorar a questão motriz, né? A motricidade disso? A primeira coisa é pensar em quem comanda. Tá? Então, todo esse sistema ele é possível e passível de tratamento e de você induzir. É você melhorar esse circuito. Tá? Então, existem técnicas que você melhora isso. O trajeto do nervo, desde a saída do crânio, entendeu? Toda essa parte de ATM, melhorando esses sinergismos, tá? A gente sabe da relação direta da cervical alta com a ATM, tá? Então, assim, inclusive, é sensacional. Ó, o que os dentistas fazem, né? No raio-x que você mede escalometria. Cefalometria. Cefalometria. Cefalometria, isso. É milimétrico e você consegue ver muito claro as relações da cervical alta com o crânio, com a ATM, com a questão dos tipos, das classes, entendeu? De oclusão, classe 2, classe 3, e por aí vai. E é interessante por quê? Porque o cirurgião dentista ele é sensacional. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já viram isso, ou alguém já teve experiência com isso, alguém já teve? Comenta aí se alguém já teve. É sensacional. Por quê? Porque você consegue ver detalhes disso, né? E como as correlações entre esses pontos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as alterações de mobilidade, né, do crânio, né, porque o crânio ele também se move, não move como as outras articulações, mas ele tem uma mobilidade. E essa mobilidade, por exemplo, a gente fala de ATM, né, porque a maxila ela está presa, mas a ATM é a que movimenta, é a mandíbula que movimenta, né, que tem todo esse movimento e essa execução. Só que ela se insere no temporal. E aí, disfunções de temporal geram disfunções de ATM geram uma temporal, assim, bem como, tal qual, da cervical alta. Então, essa correlação, é importante a gente dizer que hoje a gente entende isso e que isso pode tratar. Isso ajuda também. É assim, tratamento conjunto, casado, né? Tratamento integral. De forma geral. Exatamente. Então, por exemplo, se você observar, mesmo, porque a língua é o assoalho, né? O assoalho da boca. Se você for observar, a mandíbula, né, a articulação temporomandibular, ela é uma articulação em que ela é complexa, né? Então, ela tem tanto movimento de translação quanto de rotação. É a única articulação no corpo que ela rotaciona e translada, entendeu? Ao mesmo tempo. Quando você faz um movimento de lateralidade, ela está abrindo, né? Ela está fazendo uma rotação de um lado, transladando do outro, e ao mesmo tempo ela está fazendo um movimento sagital, frontal e movimento transverso, né? Frontal, sagital. Então, assim, ela é muito complexa, né? E, assim, a correlação dela, como você falou, com as estruturas, né, cervicais, é muito importante também. A gente tem que ver. Olha, o professor Moura dizia assim, olha, a gente mastiga não é só com a boca, não, a gente mastiga com o braço também. Pega uma coisa dura, vai mastigar sem você apoiar o braço. Apoia o braço. Não, apoia o braço. Apoia o braço que facilita a mastigação. E é verdade. Você mastigar aqui, quando você quer jogar força, você começa a utilizar esternocleidomastoideu, você começa a usar o grande dorsal, o trapézio, você começa a usar o braço e faz a força para mastigar alguma coisa, né? Você tensiona a própria tensão. Falando um pouco aí da parte do bruxismo, né? Que é uma coisa importante que a gente deve abordar. O bruxismo mesmo não é um problema da boca em si. A boca é um reflexo. Né? A boca é um reflexo do bruxismo. O desgaste dentário é um reflexo. Mas é um problema sensorial, né? de sensos superiores, emocional. Mas tem todo o reflexo. Quando você vai ver, a pessoa está cometida de vários problemas. Né? Só o desgaste dentário, às vezes, é o mínimo. Mas a TM vai embora, né? As dores de cabeça constantes, né? As dores frontais, as dores temporais, as dores de ouvido, que normalmente a TM não leva a dor de ouvido, mas uma dor reflexa, que confunde muito o diagnóstico, às vezes, de um otite, entendeu? Então, assim,
Dores de fundo de olho também já foi registrado, né? Aliás, é frequentemente registrado, mas foram poucas vezes correlacionadas em artigos científicos. Mas, assim, é algo muito complexo. E no idoso, isso aí se agrava. E, Henri, a gente estava conversando outro dia uma coisa muito importante, que é a questão da atenção ao idoso. Não digo só a atenção básica, né? A saúde básica do idoso, mas a atenção. A gente pega assim, tá idoso, já não mastiga mais, dá uma papinha, como a gente falou aqui, dá uma papinha. Quer dizer, você perde de dar a esse cidadão a possibilidade de ele exercitar a musculatura, há uma atrofia muscular. Já tem a própria atrofia muscular, né, a perda da massa, a massa muscular, pelo envelhecimento. E se você não der o estímulo, o que será disso? Dá uma papinha, tá sem dente, ele não usa dentadura, não deixa. Às vezes é um pouco de paciência. Claro que às vezes pode ser que não acerte. Quando o idoso, desculpe, chega uma situação já tão complexa, mais caótica, devido a uma falta de atenção, então já está mais precária, para a gente conseguir reabilitar é mais difícil. Por isso que a prevenção é importante. Por isso que até o último estágio da nossa prevenção da reabilitação das amputações é importante que se comece já. Porque se a gente vai deixando o idoso para lá, aí vai dar papinha, achando que ele só vai nutrir, né? Porque a boca precisa mastigar. Se você não mastiga de forma correta o bolo alimentar, você está engolindo. Você está levando um outro problema. Doutora Raimara entrou aí agora, é um agasto, é muito boa, doutora Raimara, ter entrado, mas se você não mastiga direito, você engole aquele bolo alimentar, o reflexo vai ser lá na frente. Entendeu? Então é o seguinte, essa capacidade de você devolver ao idoso, né, a capacidade de mastigação efetiva do alimento, mesmo que não seja a sua dentadura natural, né, com tanta eficiência de rasgar o alimento, de cortar o alimento, de triturar o alimento naquelas fases, até a deglutição, porque, como a gente falou, a degeneração pela idade dificulta a deglutição, o peristaltismo, né? A própria formação do bolo alimentar para descer para o estômago, fica mais difícil. Se você não consegue mastigar direito, né, formar o bolo alimentar, como é que você vai ter esse trajeto, né, mais facilitado, se você está com baixo peristaltismo? Então, assim, é muito difícil. A gente tem que trabalhar nessa questão, tem que estimular o idoso a mastigar, buscar uma forma. Se a próstata total não está segurando, vamos colocar um adesivo. Para isso, tem uns adesivos aí. Devolver a ele, sabe o que? A lembrança de poder mastigar. Né? Se você tira, ele fica naquele aspecto, até idosos que têm, ou pessoas não tão idosas, mas que têm um problema de Alzheimer, né? E dá uma papinha. Você esquece, você dá esquecimento ao sistema. Isso precisa estar, o tempo todo ele precisa estar conectando, tá? Uma coisa que você falou aí, Aaron, com relação a essa questão da mastigação, tá? Porque você começa a mastigação e a digestão começa pela boca, por todas, né, as substâncias que são liberadas, mas existe também a própria conexão mecânica, e a mecânica e a conexão também, né, sensorial de boca e estômago, porque é sistema gastrointestinal. Então é de boca que até o ânus, né? Então estamos falando do sistema gastrointestinal primitivo, né? Então assim, a própria produção. Na verdade, começamos daí, né? A placa neural começa, né? Já um ano. Né? Falando embriologicamente, por aí também. Mas tem algumas reações fisiológicas, neuroendócrinas, por exemplo, a colistocnina, quando você começa a mastigar, né, você tem, né, pela própria movimentação também do alimento, tá? E aí você vai fazendo isso, né, por séries, né? Isso também ajuda na produção da colistocnina, né? Isso tem relação com a produção do suco biliar, que tem produção do suco pancreático. A gente está falando aí na capacidade de absorção dos alimentos, da nutrição. Porque qual é o grande dilema? Se prescreve muito bem. Muitas vezes os profissionais são capacitados hoje, a gente entende hoje minuciosamente a molécula, como funciona o alimento, que alimento tem, mas esquece de lá, de onde começa, da boca. Da boca. Então,
A digestão começa por aí, Por né? aí. Então, a gente está falando da absorção de alimentos por causa de uma mastigação adequada, né? Por causa desse sistema que não está funcionando bem. E aí você tem as questões digestórias, as questões intestinais, né? Então, é um sistema só. A gente separa didaticamente. A doutora que entrou, né? A doutora Raimara, né? Isso aí é expert, né? E grande conhecedora. Isso é um problema. Então, assim, o que a gente quer? Ó, o que eu quero que a gente, eu e Heron, e as pessoas que estão aqui, né? Tem muita gente aqui, viu, Heron? Muita gente, eu vou falar aqui, que está participando, Que tá? bom, né? Você tem um pessoal lá, Parabéns, Leonardo. Parabéns, mas uma né? iniciativa sua. Vamos buscar outros profissionais também aí Vamos também sim. para poder Agradecer aqui a Hugo, brilhantar isso. entendeu? Valéria, Roberto Fernandes, entendeu? Presidente da Federação Baiana de Basquetebol, Lúcio, um grande amigo, Andréia, É, Dilma, Marcelino, colega fisioterapeuta, Áureo, enfim, Marcelo lá de Feira de Santana. Então, assim, é importante, né, a gente trazer esses temas para quê? Ó, o objetivo principal, né, de estar fazendo essas lives, de estar ofertando conteúdos para vocês, é para que a gente tenha esse é olhar e elucidar, né? despertar. Tá? Na verdade, eu sou fisioterapeuta, mas eu olho a boca dos pacientes. Eu pergunto como é que está isso. E, então, assim, a gente tem que olhar de maneira integrada. Não que eu vou fazer o trabalho, né, de herói. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é entender na complexidade que é o ser humano, o idoso, e contemplar essas necessidades. Então, está precisando, Exatamente. você vai indicar para aquele profissional, mas saber que isso é importante, entendeu, Heron? Porque, olha só, É muito, Henrique. por incrível que pareça, isso se passa, né? E ontem mesmo, uma colega gerontóloga, né, a Cláudia, que ela é docente da Faculdade do Recôncavo, que está falando sobre isso, sobre a educação, dentro da educação, né, da clínica, entendeu? Da policlínica, dos profissionais que estão lá, né, eles entenderem o paciente de maneira integrada, e não só o trabalho da medicina, da Como um enfermagem, da todo. fisioterapia, Você tem que olhar como um todo, né? exatamente, mas entender que isso também é importante. Então, o alerta que nós queremos trazer é nesse sentido, né, do conhecimento, falar, olha, isso tem a ver. Como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer? Né? Ó, bom, se isso tem a ver, fala para ele ir no dentista, fala para ele ir no fisioterapeuta, porque isso tem a ver, entendeu? E os dois trabalhando juntos, o paciente tem maiores benefícios. A gente conhece, e muitas vezes o paciente, o idoso, quando chega, a gente conhece pelo caminhar. Engraçado, pelo caminhar, como ele adentra ao consultório. A gente já conhece muito, a gente já vê muito aspecto dele nesse momento, até antes de ele falar qualquer coisa, de se comunicar, já conhece pelo próprio caminhar, né? Se ele é um idoso bem ofertado, se ele não é, se o acompanhante normalmente tem paciência com ele, se não tem, assim, tudo ali a gente já conhece. E coisas que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: primeiro, todo idoso é passivo de qualquer reabilitação, desde que ele possa ter dente ou não, vai determinar que tipo de reabilitação. Ah, já tem 90 anos, não pode fazer implante. Eu tenho diversos pacientes com 90 anos e que fazem implantes, que fizeram e que querem fazer a questão, mesmo sendo um procedimento um pouco mais invasivo, mas eles querem ter de volta. Tem idoso, Henrique, que perdeu vários dentes, mas tem um, dois dentes e não quer perder aquele dente. Ele se agarra àquele dente, que é o único dente dele que tem, que não é com cárie, entendeu? Um dente rígido. Então, às vezes, ele quer. Às vezes, aquele único dente ali, ou dois dentes, ou três dentes só, prejudica a nossa reabilitação. E a gente tem que tentar convencê-lo a remover aquele dente. Às vezes, a gente consegue, dentro de algum trabalho, ou de alguma prótese, reintegrar. Vai ser importante. Mas muitas vezes não. Então, assim, a forma que a gente conversa. Mas é possível a gente reabilitar o idoso com todas as formas de tratamento, seja ele uma prótese total, uma dentadura vulgarmente conhecida, uma prótese facial removível, vulgarmente conhecido como roche, prótese a grampo e até mesmo um implante. Agora, uma coisa, uma observação que a gente tem que deixar muito claro. Nós somos responsáveis pelos nossos velhinhos, pelos nossos idosos, né? Pai, mãe, né? Tio, tia, nós somos responsáveis por isso, né? De alguma parte. E é importante que, dentro da nossa especialidade, a gente venha elucidar as pessoas e chamar atenção para alguns aspectos, principalmente
para aqueles que usam próteses removíveis. Porque, como você falou, Henrique, a prótese removível, mal adaptada, é o pior calo que tem para um paciente. É um sofrimento muito grande. É um paciente que tem parte do seu dente perdido, ou seja, dentulismo parcial ou total. Uma prótese total inferior machuca muito. E acaba sendo um motivo para o paciente não usar. Por isso que você falou sobre as questões dos ajustes. É paciência do dentista, tem que ter paciência do paciente e paciência das pessoas que estão levando esse paciente para os consultórios. Vocês que estão aí, tenham e que têm idosos em casa, tem que ter toda essa paciência, tem que ter toda essa atenção. E depois dos trabalhos instalados, verificar sempre, porque assim, você instala um trabalho na boca do paciente, bota a dentadura, aí ele se adaptou e fica 2, 3, 4 anos sem ir no consultório, fazer um ajuste. Você tem que estar atento para saber quais são as lesões que estão acontecendo. Às vezes a prótese está assentada, adaptada, mas está causando um problema que ele não está vendo. Aquela dorzinha que passou, né, ele teve uma lesãozinha ali, uma candidose, e daí foi levando, ela queratinizou, levou uma leucoplasia, e aí está levando um carcinoma epidermoide. Então, assim, às vezes são lesões cancerígenas que já estão instaladas em boca, né? No consultório a gente vê isso, e que às vezes pode se tornar fatal. Né? O câncer de boca não vem só porque você está fumando de um vaso, de um carcinoma espinocelular ou não. Vem também das próteses. Aliás, uma quantidade muito grande de próteses leva a próteses móveis, né? Seja ela parcial ou tal, leva. Então, é necessário que as pessoas que têm idosos em casa façam a prevenção um hábito, né? A prevenção de ir ao dentista um hábito. Né? Esse hábito de ir ao dentista, tanto o serviço público como privado, ela diminui com a idade. Né? Na faixa etária de 60 anos para baixo, ela é inversamente proporcional à idade. Ou seja, quanto mais baixa a idade, mais se procura. Mas quanto mais alta a idade, menos se procura. Achou que colocou a prótese total, está mastigando, está bem. Olha, eu vou lhe contar um caso de um paciente, isso aconteceu na Universidade Federal. O paciente colocou uma prótese total na Universidade Federal. Isso foi um professor, quando eu fiz um curso da pós-graduação, um colega nosso lá, da pós-graduação, um professor, ele falou desse caso, ele fez um relato do caso. Um porteiro de um prédio próximo ali buscou o serviço de prótese, né, de odontologia da Universidade Federal e foi fazer uma prótese total. Né? E aí fez a prótese total, instalou, ótimo, beleza, mastigou. Ele não teve a sensibilidade de ir lá fazer as revisões. A universidade, com certeza a universidade, ela elucida para isso, os alunos elucidam para isso, os professores que têm que buscar fazer a prevenção, fazer os cuidados, buscar, né? Sempre acompanhamento. Ele não fez. Por uma coincidência, um dos professores viu o porteiro depois de 7 anos e perguntou, e aí, você nunca mais esteve lá para poder fazer prevenção? Eu disse, não, doutor, a prótese está tão boa que desde o dia que eu coloquei, eu nunca tirei. No... Você sabe qual foi o resultado disso? Reabsorção total do palato superior. Uau. Comunicação bucosinusal, né? Para poder tirar a prótese, tiveram que serrar, cortar, entendeu? Quase levar para a cirurgia geral. Né? Então, assim, imagine, né, que não se causou. Né? Então, é muito importante. Não é uma prótese total só que pegou, adaptou e tá bom, não. Tem que fazer a prevenção. E com relação a essa questão, por exemplo, da fixação, tá? Porque isso que você está dizendo, né? Quando eu vejo, eu brinco, né? Tá com um sorriso novo, né? Tá com a comissão de frente nova, eu sempre brinco, né? E o sorriso, né, literalmente, é o cartão de visitas, né? Vamos dizer assim, né? A gente nota isso de maneira contundente. E aí, muitas vezes, o que eu observo, né? Essa questão das voltas, né? Ou seja, dos retornos, eu pergunto, né? Tá com a comissão, como é que tá? E como é que tá feito e tal? E uma das coisas é a questão do ajuste, e aí quando ajusta, não vai mais. A questão da higiene, tá? De como colocar e como tirar. Porque assim, olha, eu cheguei na casa de uma paciente uma vez e vi que estava, sabe, a prótese estava, ela sorrindo, foi logo depois do almoço, e estava tudo branco. Sabe quando você come biscoito, creme crack e fica tudo branco assim? Eu olhei para ela e disse, olha, não escovou o dente? Ela, não,
eu escovei, a cuidadora, né? Aí eu falei assim, escovou? Aí eu olhei assim, mas por que tá certo? Não sai não. Acredite, era tártaro. Rapaz, aquilo me deixou tão inquieto. Aí eu falei, ela tem a outra? Tem. Quando foi ver, tava dentro de um copinho lá, no banheiro, clássico, né? Eu não sei se. Aí eu perguntei, colocou em água, né? Não sei o que. Eu ia até te perguntar o que tem que colocar. Aí eu peguei uma faca e puxei assim. Era tártaro no dente. Ou seja, a prótese, né? Porque na verdade o tártaro. Ela adapta, tá? Ou seja, o tártaro é produzido não só no dente, né? Mas também na prótese, né? Do mesmo jeito que ela se adere ao dente por fixações biológicas, ela também se adere, né, a uma prótese total. O que acontece? Toda vez que você vai fazer uma prótese total sem grampo, sem metal, só resina, primeira coisa, a gente aconselha o paciente não dormir com a prótese. Toda vez que eu chego com o paciente, pergunto, quando o paciente está com uma hiperemia na mucosa, eu sempre digo assim, está dormindo com a prótese, né? Você vê fungos, né? Fungos na prótese e vê fungos no palato. Está dormindo com a prótese. Epidemia no palato normalmente é sinônimo de fungos. E aí, está dormindo com a prótese, não é isso? Ah, doutor, mas eu não consigo dormir sem a prótese. Eu pergunto, a senhora dorme de sapato? Ninguém dorme de sapato, porque a gente sente o conforto de estar sem sapato. Dormir com a prótese não é conforto, é uma segurança, né? Tem aquela coisa da estética, Agora eu sei que é um pouco complicado. Por exemplo, paciente que tem chamado síndrome da combinação. O que é síndrome da combinação? Você tem dente em um arco e não tem dente no outro, né? Ou seja, você tem nenhum dente no arco superior, mas tem dente arco no inferior. Acontece isso, acontece. É chamado de síndrome da combinação. Então, o que acontece? Aqueles dentes inferiores, durante a mastigação, vai entrando em contato com a mucosa e vai machucando. Então, às vezes, o paciente pode ter todos os dentes em um arco e não ter no outro, ou parte de um arco e não ter no outro. Se ele tira aquela prótese, ele acaba dormindo sem a prótese, começa a machucar. Então, ele prefere dormir com a prótese. Mas é importante que, em uma determinada hora do dia, ele tire aquela prótese, né? Faça a higiene da seguinte forma. Primeiro, evitar de escovar qualquer prótese total ou removível que tem acrílico, né? Aquela prótese que são removíveis, com pasta de dente. Porque a pasta de dente tem o chamado pó abrasivo, que normalmente são açúcares, né? É um pó abrasivo. Quando você vai escovar seu dente, você sente como se fosse uma areia, né? Aquele pó abrasivo serve para poder tirar a nosso biofilme, conhecido como placa bacteriana, da boca e não formar o tártaro durante o processo de escovação. Ele tem essa função, né? Debridar aquilo ali. Mas na prótese total, ele arranha. Se ele arranha, ele forma pequenos sulcos na prótese. E esses pequenos sulcos vão servir de nichos para o fungos penetrar, bactérias penetrar. E aí vem o tártaro na prótese. Então, primeiramente, não escovar com pasta de dente. Escovar sempre com sabão neutro, pode ser sabão de coco de pia neutro, ou sabão glicerinado, qualquer um, e com escova macia. Feito isso, lavado em água corrente, colocar em um copinho de água, como você falou, com umas gotinhas de Quiboa, que é o hipoclorito de sódio, né? Por quê? Porque ele tem uma ação antibacteriana, e depois ele lavar com água corrente. Se ele fizer isso 1 hora, todos os dias, ele já livra bastante daquela prótese, né, absorver uma quantidade grande de fungos, né, bactérias e formar essa placa bacteriana. Então, isso é muito importante, que também aqueles idosos que não têm a mobilidade, né, motricidade, por estar afetado neurologicamente, né, ou não, né, ou aquelas pessoas também que usam prótese total, mas são jovens e que não têm uma capacidade de higienização muito boa, tem que fazer isso. É necessário que você faça isso. O acompanhante tem que fazer isso, né? Eu sempre chamo muita atenção dos acompanhantes. Eu converso muito com o acompanhante, Henrique. Eu converso nos olhos dos acompanhantes sobre os idosos, entendeu? E é importante que a gente fique alerta, né, para isso, né, para até comunicar mesmo os filhos e os responsáveis. Sim, orientação, né, Heron? Gal até comentou aqui, a gente trabalha junto, em equipe, né? Eu sempre digo o seguinte, com certeza. Não existe ninguém mais importante. Eu nunca precisei tanto de fisioterapeuta, viu? Dentro da profissão, não para mim, assim, dentro da profissão, eu agora saí da boca, agora não, já há um tempo já saí da boca, e vi a importância desse todo, e da fisioterapia. Sim, sim.
da fisioterapia, da integração, né, todo o tronco, é importante, é necessário. E assim, como o Gal falou, né, comentou, é assim, a gente trabalha em equipe. Então, assim, o cuidador é importante, quem leva, o motorista, o filho, o cuidador, se ele é um cuidador profissional ou familiar, tá? O próprio idoso, ou seja, esse checklist de orientação, né? Está sendo feito, como é que foi feito, tem dificuldade, está com alguma dúvida. E isso é importante a gente estar sempre falando. Por quê? Porque parece assim, fez o trabalho, saiu do consultório, está tudo resolvido. E acabou. Isso não é verdade, não existe isso. A saúde, ela é feita diariamente. E perder a saúde também é diariamente, tá? A não ser que seja algo traumático. Mas se não for trauma, tá? É algo do dia a dia, aquele pouquinho, aquele pouquinho, aquele pouquinho. Então, assim, vamos fazer só as considerações finais. Então, assim, só fechando esse raciocínio. Então, a gente trabalha em equipe. Então, quem está, né, com o idoso, se o idoso é lúcido, orientado, se ele tem capacidade, se ele é capaz de fazer isso, tá? A gente orienta para ele fazer. Se não, quem o acompanha ou quem cuida dele, né, que a gente possa orientar. Quem cuida dele. Que a gente possa orientar. Heron, faça as considerações finais. Temos 2 minutos, tá? Desde já, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço e parabenizo por isso. Tudo isso que você está fazendo. Não, eu agradeço bastante esse chamado. Pode chamar de outras vezes. Sua iniciativa realmente é importante para uma classe tão deixada de lado, às vezes, né? Ou na maioria das vezes. E eu quero deixar reforçado justamente isso para as pessoas que têm idosos em casa e que não são vocês que estão tomando conta, são os cuidadosos, os cuidadores dos idosos, ficar sempre atento a isso, né? Fazer as prevenções, levar frequentemente para definir os diagnósticos, estar atento às patologias que ocorrem, né? Alguns sinais, por exemplo, próteses que estão quebrando com frequência, dentaduras estão quebrando com frequência, ver os sinais que pode estar tendo uma hiperatividade. Hiperatividade é sinônimo de estresse também que tem que estar ocorrendo, né? O bruxismo é um sinônimo do estresse. E a fratura de prótese é uma consequência desse estresse. Né? E idoso, por que o idoso está estressado? Tem que estar atento aos sinais. Será que é maus trato? Será que é alguma coisa sistêmica que está atrapalhando? Então, a gente tem que estar sempre atento para todas essas questões, esses detalhes, né? Esses sinais que estão aparecendo aí no dia a dia dos nossos idosos. Viu? Eu acho que é o que eu tinha que falar. Claro que nesse universo, né, nesse apanhado todo, resumindo, né, a importância que a gente tem que dar à mastigação dessa fase e de todos nós, né, porque seremos idosos. O que a gente faz aqui vai refletir lá na frente. Né, vamos estudar. O bom, Henrique, eu vou dizer uma coisa, quando você chega no consultório, vê um idoso de 80 anos com todos os seus dentes. Isso está mudando, graças a Deus. Né? A atenção básica lá atrás, a saúde, a primeira idade, vai se refletir lá na frente e já vem mudando, com certeza já vem mudando. Minha especialidade vai acabar de sem desistir. E a prevenção lá atrás está mudando o perfil, graças a Deus. A gente vai cuidar de outras formas. Né? Obrigado aí, minha professora lá de Ribeirão Preto, professora Érica de Gerontologia. Beleza. Muito obrigado, professora, por fazer esse presente aqui. Heron, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que dedicaram tempo para assistir, né, esse momento, a live. Muito obrigado mesmo. Espero poder ter contribuído. Obrigado, Heron, né, grande profissional, amigo, aceitou o convite. Obrigado, viu, Heron? Obrigado mesmo. Obrigadão também, Henrique. Muito obrigado a todos que dispuseram o seu tempo aí para ver essas informações, esse bate-papo. Na verdade, foi um bate-papo. E que continue, que eu quero ver a próxima. Não, vamos. O projeto continua, um novo olhar para o envelhecimento com dignidade e respeito. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, Heron. Abração a todos. Tchau.